Então estamos diante do Rio Tejo, que é o rio mais representativo para nós brasileiros. Daqui saiu a esquadra de Pedro Álvares Cabral, daqui saiu Dom João VI, ainda príncipe real, para o Rio de Janeiro, em 1808, e depois retornou rei de Portugal. E aqui a praça principal, é o Terreiro do Paço, onde faziam os autos de fé da Inquisição, desde o século XVI até o final do XVIII. Atrás nós temos ali o Castelo de São Jorge, de outra perspectiva, e à direita do Castelo de São Jorge, o bairro da Alfama, que nós vamos conhecer depois, juntamente com a Casa dos Bicos, onde hoje celebra-se Saramago, e tantos outros lugares que nós vamos ver, cada qual a seu tempo. Marcelo, meu querido aluno, eu nunca vou me esquecer de você. O quanto você foi meu amigo, muito mais que um amigo, e eu adorava você. Eu gostaria, Marcelo, que esta homenagem chegasse para você junto com as minhas lágrimas. Eu chorei quando você desapareceu, porque alguém tão querido como você, eu não me lembro de ter tido. A triste realidade do passamento do Marcelo agora me leva a recordar as suas lutas no empreendimento da BRAP como entidade dinâmica e atualizada. Marcelo agora é, antes de tudo, o amigo que se foi. Marcelo Meira Amaral Bogaciovas foi um grande ser humano. Isso é o melhor que uma pessoa pode esperar da vida. Inteligente, culto, simpático, generoso. Um homem dedicado ao estudo, à história, à genealogia. Tornou-se um dos melhores genealogistas do Brasil e de Portugal.
profundo conhecedor do povoamento de São Paulo, dos bandeirantes, dos cristãos novos, autor de uma excelente história dos cristãos novos em São Paulo no século XVII. Gostava muito de conversar com ele, não só de história e genealogia, mas de viagens pelo mundo que os dois gostávamos de fazer e principalmente da vida. Quando ia a Lisboa, cidade que adorava, Marcelo trancava-se na Torre do Tombo e dedicava-se a pesquisas. Partiu cedo demais para outro plano espiritual, deixou-nos a todos entristecidos, mas sua memória permanece em nós. Marcelo Bocaciovas, em qualquer reunião da ASBRAP, associação ao qual se dedicou exemplarmente e na qual eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo e tornar-se seu amigo, estará sempre presente. Falar de Marcelo Bocaciovas em um minuto é quase como confiar em que o não dito leve cada um a tomá-lo como implícito nessas poucas palavras. Marcelo foi, sem dúvida, o mais completo genealogista brasileiro de nossa geração. Pesquisador incansável, soube dar à genealogia credibilidade acadêmica e rigor metodológico, indo a fontes primárias aqui e em Portugal, e lançando luz sobre nossas origens, sem preconceitos e estereótipos. E a partir disso, e para isso, deixou-nos esse grande legado que é a ASBRAP. Neste dia em que recordamos o primeiro aniversário de seu falecimento, quero, como seu amigo de longa data, confrade no Colégio de Genealogia e presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, unir a minha voz à voz de todos, nesse preito de saudade, louvor e gratidão à sua memória. O Marcelo era uma pessoa realmente especial, simples e sincero, super comprometido com a informação genealógica, estava sempre atento para ajudar seus colegas de pesquisa. Por um breve período trabalhei com ele na secretaria da ASBRAP, quando também pude observar o quanto ele era dedicado à parte administrativa do nosso instituto. Tivemos boas prosas nos encontros da ASBRAP e sinto muita saudade dele. Meus caros amigos, falar do Marcelo não é fácil. O conheci há mais de uns 30 anos no Instituto Genealógico Brasileiro. Pouco depois, o via tentando salvar o Instituto, que estava nas mãos de um vil cidadão. Desistiu e se armou de forças e fundou a ASBRAP com amigos. Nos deixou uma instituição sólida, com raízes profundas. Eu, pessoalmente, perdi prematuramente um grande amigo, no entardecer de minha vida. Marcelo foi meu amigo a vida toda, desde que ele tinha 17 anos. Nos encontramos ambos fazendo pesquisa no Arquivo da Cura de São Paulo e desde aí continuamos em correspondência, trocando informações genealógicas e até hoje, enfim, aqui estou com grande prazer para fazer essa homenagem ao nosso querido amigo. Eu conheci o Marcelo aí por volta de 1993, quando se estava criando a ASBRAP. Eu fui apresentado a ele numa das suas vindas ao Rio de Janeiro, foi apresentado pelo nosso saudoso amigo Gabriel, que trabalhava no Arquivo Nacional. E a partir dali ficou uma amizade muito grande, não é? Comecei a participar como sócio efetivo da entidade e ia sempre a São Paulo nas reuniões e no lançamento das revistas. E ali foi interessante que o Marcelo,
sempre me apresentava como este aqui é um descendente do Barão do Rio Branco, e na realidade a minha descendência não é do Barão do Rio Branco, né? E até depois ele brincando comigo, tu tem um e-mail, você tinha que ter um do Rio Branco. E aí realmente depois eu me lembro muito bem disso, e a partir dali eu abri um e-mail com Paranhos do Rio Branco, né? Foi uma sugestão do Marcelo. É uma pessoa muito agradável, vou sempre trazê-lo no coração como recordação de sua amizade, não é? E também aproveito a oportunidade para parabenizar o Isolde por essa sua iniciativa, pela lembrança que traz neste momento do nosso saudoso amigo Marcelo. O Marcelo, quando eu conheci em 1999, eu estava entrando na Faculdade de História da USP, ele já tinha uma carreira consolidada no campo da genealogia e também da história. Já tinha extensa pesquisa, vários artigos publicados e também já tinha consolidado o principal legado ao lado da genealogia, que ele era um dos principais nomes, as BRAP. Ele já tinha sido presidente, se não me engano estava na direção, foi presidente inúmeras outras vezes. E tanto por ele eu fiz parte das BRAP, ajudei na editoração de algumas revistas e na promoção do congresso, de alguns eventos, como também acompanhei muito o Marcelo nas pesquisas históricas e genealógicas em arquivos. Então o Marcelo foi para mim uma grande inspiração historiográfica, um exemplo de rigor e de paixão pela história. Mas isso tudo não resume o Marcelo, porque eu acho que o grande legado do Marcelo é o legado humano. Ele foi sempre uma pessoa amiga, uma pessoa que se preocupava com todo mundo, uma pessoa alegre, uma pessoa que gostava de reunir as pessoas e comemorar a vida, conversar sobre a história, como bem mostram os jantares das BRAP. E através dessa vontade do Marcelo de reunir as pessoas, foi que eu também fiz muitos amigos aí nas BRAP. E então o Marcelo era uma pessoa generosíssima. Para mim, ele me adotou como um filho, me adotou como uma pessoa da família, e eu só tenho a homenagear e agradecer o papel que o Marcelo teve na minha vida. Que possamos levar o legado não só historiográfico como humano do Marcelo para as novas gerações aí. Conheci o Marcelo no início da década de 80. Creio que por volta de 1984 ou até um pouco antes, uma reunião do Instituto Genealógico Brasileiro, quando a sede ainda era na Rua Conselheiro Crispiniano, em São Paulo. Logo começamos a conversar e percebemos que tínhamos parentesco relativamente próximo, pelas famílias Amaral e Melo Castanho, no nível de quarto ou quinto avós em comum, que são o casal Balduino de Melo Castanha e Antônia de Pato do Amaral Gurgel. Eu descendo dos Amarais umas 3 vezes. Por isso Marcelo costumava brincar que eu era mais Amaral do que ele, apesar dele ter esse sobrenome e eu não. Quando Marcelo soube que meu marido era neto do Carlos da Silveira, genealogista, fez uma festa só. Ficou numa felicidade por isso. O Marcelo foi o grande responsável pela organização da última revista do Instituto Genealógico Brasileiro, publicada em 1991. E tive o prazer de publicar meus 2 primeiros trabalhos genealógicos nessa revista a convite dele. Em 1993, acabou ocorrendo algum desentendimento no Instituto Genealógico Brasileiro e o Marcelo juntou um grupo de amigos para fundar a ASBRAP. Eu e meu marido também estivemos presentes na fundação da ASBRAP. Antes de eu vir para São José do Rio Pardo, onde estou isolada, falei muito tempo com o Marcelo ao telefone. Deixei combinado com ele que quando eu voltasse, faríamos um outro jantar na minha casa em São Paulo, com alguns amigos pesquisadores. Olha o que aconteceu, não deu tempo.
É uma pena que o Marcelo tenha nos deixado tão prematuramente e temos que dar continuidade ao belo trabalho que ele fez na Asbrap. Sinto ainda que eu não assimilei essa perda. Desejo muita força à sua família, pois Deus sabe o que faz. Hoje faz 1 ano que perdemos o nosso amigo Marcelo Meire Amaral Bogaciovas, principal fundador da Asbrap. Tive a honra de conhecer o Marcelo durante a fundação da Asbrap em 1993. Pouco tempo depois fui convidado para fazer parte da diretoria, estreitando assim nossos laços de amizade. Foram quase 30 anos aí trabalhando junto com o Marcelo na organização da Asbrap, na organização dos congressos, dos simpósios, jantares e demais eventos da Asbrap. Eu pude aprender muito com o Marcelo, porque quando eu conheci ele já estava com quase 30 anos de experiência aí com genealogia, então foi muito gratificante poder ter trabalhado com ele. Eu pude retribuir o Marcelo com pequenas pesquisas que serviram para os seus grandes trabalhos na revista da Asbrap. Mesmo tendo participado do velório e do sepultamento do Marcelo, fica difícil acreditar que o Marcelo não está mais entre nós. Parece que o Marcelo está fazendo as viagens dele para Portugal, está mergulhado na documentação da Torre do Tombo e que em breve vai estar de volta. Acho que a ficha só vai cair quando passar essa pandemia e nós voltarmos a nos reunir nas reuniões da Asbrap e percebemos que o Marcelo não está mais lá com a gente. É difícil. Gostaria de deixar um grande abraço para a família, para a Clara, para a Renata, para a Denise, para o Rodrigo, e desejar que Deus continue dando força para vocês para poder superar essa lacuna deixada pelo Marcelo. Descanse em paz, meu amigo. Vamos tocar aqui o seu trabalho idealizado em 93. Descanse em paz. Conheci o Marcelo em 1987, através do Sr. Elvésio de Vasconcelos Coelho. Ainda em São Paulo, quando tive a oportunidade de conhecer e ingressar no Instituto Genealógico Brasileiro. Foram as primeiras pesquisas que eu fiz lá, que eu via conhecer o Marcelo, e nessa época ele trabalhava na antiga ISP, ele é formado em Engenharia Química, então nessa época ele trabalhava lá. E dali por diante a gente sempre trocou informações, sejam genealógicas, de informações históricas, a gente sempre estava junto quando eu ia para São Paulo. E com isso fizemos uma sólida amizade, né, com essa troca de informações genealógicas. E ele me ensinou muito, né, com as suas pesquisas, né, e com a sua curiosidade e com a sua inteligência. Marcelo, após ter saído da ESP, resolveu ingressar no curso de História. E eu disse a ele, falei, você fez o certo, Marcelo. Você primeiro fez a engenharia química e depois foi fazer história. A história foi como um hobby para você. Porque é o que está no seu sangue, a história e a genealogia. E Marcelo soube muito bem fazer o trânsito fazer um diálogo, melhor dizendo, entre a história e a genealogia. E ele caminhou para o lado, tanto que foi fazer o seu mestrado para a área do judaísmo, aqui no Brasil, em São Paulo, né, notadamente. E nesse período ele se sofisticou mais, né, e foi um período que eu considerei na vida de Marcelo um período fértil, embora com alguns problemas, um período fértil.
E quando o Instituto Genealógico Brasileiro acabou, ele resolveu fazer uma outra instituição que pudesse ter pelo menos a mesma envergadura, a mesma história que o Instituto Genealógico Brasileiro. E aí eu inclusive ajudei a fazer os estatutos da ASBRAP junto com ele e outros amigos. Na época fundamos a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, da qual durante muitos anos ele foi presidente, e ele soube muito bem ser o presidente da ASBRAP, por isso eu considero ele como um eterno presidente, assim como, mal comparando com o presidente Salvador de Mois, do Instituto Genealógico Brasileiro. E Marcelo nos deixa um legado fundamental, que é o diálogo que ele fez entre Portugal e Brasil em termos de genealogia e de história. E o legado que ele nos deixa da biblioteca, deixa da ASBRAP, pelos estudos e por tudo que ele produziu dentro da ASBRAP. E, principalmente, considero ele como um exemplo de pai de família. Isso também foi fundamental na vida de Marcelo e que ele nos deixou, né, como legado. Marcelo Bogaciovas, eu sempre o chamei de Bogaciovas. Eu tenho essa coisa de chamar algumas pessoas pelo sobrenome, e era um sobrenome muito forte. Evidente que Meira Amaral, que ele também tem, que ele dá o ramo 400 anos, né? Ou seja, famílias de mais de 400 anos no povoamento de São Paulo. Mas sempre gostei muito do Bogaciovas. Às vezes, quando me ligava, ele falava: ô Barato, é o Marcelo. E eu gritava: ô Bogaciovas. Mas sempre o chamei assim. É uma figura extraordinária, em vários sentidos. Caráter, na generosidade, na amizade, na família, né, no cuidado com a genealogia, na expansividade da genealogia. A gente conviveu muito. Eu ia a São Paulo, quando ia a São Paulo me encontrava. Uma outra vez dormi na casa dele, naquele santuário, né, naquele terceiro andar em que eu me encontrava no céu, com uma biblioteca enorme. Eu não conseguia dormir, ele descia e dormia no andar de baixo. Ele e a família, e eu ficava lá em cima pesquisando. Então isso demonstra muito uma relação de carinho, de amizade muito forte, o fato de eu estar convivendo muito dentro da residência do santuário dele, né? E quando vinha o Rio, sempre me procurava, e a gente saía muito. Ele ficava às vezes hospedado ali na Rua do Lavradio, porque ele estava sempre no Arquivo Nacional para pesquisar, a Biblioteca Nacional, era tudo muito próximo, mas por vezes ele acabava ficando aqui nem na Zona Sul, ali em Ipanema, né? Ele acabava se hospedando ali, mas a maioria das vezes mais no centro. E aí saíamos muito, e isso era uma coisa boa, porque a saída do dia a dia, que a gente saía para tomar um chopp, nos permitia falar de genealogia de uma forma muito solta, muito suave. Não era uma conferência, não era uma palestra, não eram palavras pensadas assim, realmente arrumadas, eram palavras espontâneas. E a espontaneidade dele, falei ainda há pouco, era realmente entender a genealogia, os amigos, as pessoas e a família. Como? Ele sempre me passava de informações: pô, calma, da minha família, pô, minha filha vai casar, meus filhos, minha filha vem morar no Rio de Janeiro e tal, meu filho aqui, ali, vão estudar, vai morar fora, a Clara. Então ele sempre passava muito uma informação, né, da questão familiar. Então não é aquele pesquisador que a gente imagina, como muito, você fica muito trancafiado no seu mundo e de repente dispersa a família. Não. E a parte do dia a dia, você vê o Marcelo na coletividade. Em que sentido? A generosidade dele o levava a não trazer para si, para o seu mundo, a genealogia. Era uma pessoa que queria que a genealogia fosse uma coisa muito expansiva. Então ele sempre preocupado me perguntava pelos amigos: como é que está fulano de tal, você tem notícia? Tem, Marcelo. E o fulano o que está fazendo? Então a gente ficava trocando informações e ele tinha essa noção. E essa noção faz com que a generosidade dele, repito, a questão da generosidade, não é uma pessoa que se prende a publicar o que é seu, a sua obra ou os seus arquivos, os seus trabalhos. Ele passa a se preocupar em fundar uma instituição genealógica. São Paulo teve extraordinárias instituições, elas se perderam no tempo, e ele, evidentemente, um grupo, funda a ASBRAP.
é uma forma da divulgação dos trabalhos. Camarada, eu não quero divulgar só o que é meu, eu quero que os amigos e mesmo os genealogistas que eu não conheço enviem seus trabalhos e que possamos fazer umas coisas abertas. É o Brasil. E é o Brasil, e não é genealogia, é história. Tanto que a ASBRAP está lá, a Associação Brasileira de História e Genealogia, né? Então é essa a preocupação. Então o Marcelo, na generosidade dele, sempre dá uma informação. As pessoas me perguntavam coisas do Rio, eu mandava, olha, procura o Marcelo, faz uma entrevista com ele. Ele mesmo, às vezes, me procurava alguém, um jornalista e tal, o Marcelo te indicou para falar sobre esse assunto que ele disse que era seu, então era só uma troca grande. Então é um homem realmente do Brasil e é um homem do mundo, do jeito que viajou para conhecer o mundo do ponto de vista da história, do ponto de vista das raízes brasileiras, seja na Rússia, seja na Espanha, né, seja no Marrocos, Portugal. Então ele acaba fundando uma instituição, ele participa da fundação de uma instituição de pesquisa genealógica em Portugal, a Academia dos Simples. São 26 genealogistas, 24 portugueses nascidos e 2 brasileiros, ele e o Marcelo, ele muito antes de mim, e foi quando eu aprendi a ir a Lisboa recentemente fazer uma conferência e vi o quanto o Marcelo era respeitado, o quanto ele era querido, não só respeitado pelo que faz, mas querido pelo que é, pela pessoa dele. Então é uma pessoa realmente extraordinária, como eu comecei falando, pelo caráter, pela produção, pela generosidade, pela amizade, pela família e pelo sorriso. Tinha um sorriso cativante, já falei isso uma vez, o Marcelo não gargalhava, mas tinha um sorriso realmente extremamente agradável. Bom, enfim, é um pouco do que eu posso colocar, assim, desse dia a dia, de ficar tomando chopp e falando disso tudo com ele. E só um detalhe, os nossos chopps iam até meia-noite aqui nos bares e restaurantes de Ipanema. Quando fechavam os restaurantes e a gente queria falar muito, a gente ia caminhando até o Leblon, pro restaurante Guanabara, e ficava até as 2 da manhã. Depois eu pegava meu carro e deixava ele no hotel, lá no centro. Então era uma convivência muito viva, e essa é a memória que eu vou levar sempre do Marcelo, uma pessoa muito viva. É isso aí. 1 ano sem o meu amigo Marcelo, amigo e primo pelos Amarais, como ele gostava de dizer. Marcelo era de uma cultura genealógica ímpar, trazia na memória todos os ramos familiares formadores de São Paulo. Aprendi muito com ele. Marcelo tinha um sonho. Queria aposentar e rever toda a obra de Silva Lenga. Meu querido amigo, eu o terei sempre em meu coração com muitas saudades. Tenho saudades de Marcelo Meira Amaral Bogaciovas. Foi uma pessoa que me marcou muito como alguém de caráter, de profissionalismo naquilo que escolheu como atividade. Era um homem interessante como intelectual que foi, né? E deixou muita coisa escrita que vai servir de exemplo para a genealogia brasileira e portuguesa, né? E o mais importante sobre ele, acredito que seja a realização dele como fundador de uma instituição, que é a ASBRAP. E também a coisa curiosa, ou mesmo mística, que foi o fato de ele ter apontado para o seu sucessor, ainda em vida, com grande sucesso, né? Já que o sucessor, o Carlos Alberto Isolde, é uma pessoa que o substitui com muito agrado, né? Com muita satisfação de todos. Conheci Marcelo Bogaciovas por volta de 1993, através de uma genealogista do Colégio Brasileiro de Genealogia do Rio de Janeiro, Carla Montenegro. Era uma amiga comum. Através de Carla, tive contato com o Marcelo por outras vezes,
e logo tivemos uma amizade muito rápida, uma vez que tínhamos ancestrais comuns na família Negreiros, e então trocamos, mas não era fundada ainda a Asbrap ainda não existia. E aí, através disso, eu já percebi que o Marcelo era conhecido no meio de genealogista, não só no Brasil, como internacionalmente. Tive uma oportunidade que eu estava na Torre do Tombo, em Portugal, e ao pedir à atendente um microfilme, me denunciei como brasileiro, e 2 senhores que me escutaram se achegaram a mim e perguntaram: é brasileiro, sem dúvida? Conhece o Marcelo Bogaciovas? Eu falei: conheço, é meu amigo. Pois mande lembranças, mande saudades nossas, nos correspondemos muito e temos uma boa amizade. Por outra oportunidade, alguns anos mais tarde, eu estava no arquivo distrital de Braga. Da mesma forma, fui denunciado ao pedir ao atendente um microfilme, e 2 senhores também se apresentaram e me pediram lembranças ao Marcelo, de que onde a gente encontrava genealogista, o Marcelo era conhecido. Da mesma forma, nós temos que lembrar que a natureza é assim. Dos 24 fundadores da Asbrap, 11 já se foram, nos antecederam. Por sorte, essa diretoria nova tem como presidente um jovem que tem uma tradição muito grande de genealogia e aprendeu muito com o Marcelo. E está levando galhardamente para frente essa obra que muitos se deve ao Marcelo, e teremos uma boa sucessão, mas tenho muita saudade do Marcelo. Conheci o Marcelo em 2008, no primeiro congresso da Asbrap, em São Paulo. Ficámos logo amigos. Marcelo tinha grandes qualidades humanas: a generosidade, o sentido do humor, o talento para conversar. A estas qualidades humanas, o Marcelo juntava a sua competência como investigador, onde desbravou matérias sobre as quais recaíam vários mitos e lendas, das quais talvez eu destacasse o estudo pioneiro que fez sobre cristãos novos no Brasil. Marcelo vinha frequentemente a Portugal, era um homem que se sentia muito bem no país de parte dos seus antepassados. Quando o fazia, enviava sempre um e-mail aos amigos portugueses, onde descrevia o seu itinerário, onde nos informava sobre os vários arquivos a que ia, e isso permitia-nos também termos o privilégio e a oportunidade de conviver com ele, às vezes à volta de uma mesa. É um homem que deixa muitas saudades, que eu recordo como uma pessoa que me inspirou. Portanto, associo-me a esta vossa homenagem com grande gosto e um abraço para todos. A primeira coisa que me vem à mente quando essa pandemia passar é como serão as tertúlias sem a presença de Marcelo. Marcelo era presença obrigatória nos eventos de genealogia no Brasil e no exterior. Em Portugal, principalmente, ele deixou muitos amigos e admiradores. Particularmente, tenho muito que agradecer ao Marcelo. Muito além das obras que ele deixou, a sua amizade. Obrigada, Marcelo. De onde você estiver, continue nos guiando. Fica com Deus. Conheci Marcelo na década de 80. De cara, ele identificou o parentesco comum. Ele se dizia meu tio, por ser de uma geração anterior à minha, no mesmo tronco. Depois disso, descobrimos vários enroscos familiares. Foi uma amizade marcante, embora sem muitos encontros pessoais.
pessoais e que nem foram precisos. Posso afirmar que o Marcelo foi o principal responsável pela minha produção na área de genealogia, ou seja, dos trabalhos. Planejamos visitar a fazenda em Umas, em Campinas, originária de uma sesmaria de um ascendente comum, porém mesmo em 2 tentativas isso não foi possível. A amizade do Marcelo me marcou, lembro-me sempre dele e agradeço a Deus por ele. O primeiro contato que eu tive com o Marcelo foi por meio dos artigos que ele sempre escreveu, né, na revista das BRAP. Confesso que esses artigos sempre me despertaram muita atenção, principalmente pela riqueza de detalhes e pela forma única que ele tinha de fazer a conexão história e genealogia, né? Ou seja, o artigo dele não era somente nomes, datas, lugares. A gente conseguia mergulhar no contexto, naquele contexto histórico e também na história daquela família. Mais para frente eu tive a oportunidade também de participar das reuniões mensais das BRAP, onde eu tive o privilégio de poder conhecê-lo melhor. Apesar do pouco tempo que que ele fez parte, né, da minha vida, ele conseguiu colocar algumas características em mim que confesso que antes não tinha. Essa preocupação na qualidade das informações, a importância de se detalhar os artigos, de fazer essa conexão com a história, a preocupação com o contexto histórico, a preocupação com a veracidade das informações. Isso foram coisas que o Marcelo conseguiu passar para mim e que eu vou levar para a vida toda. Por fim, eu gostaria de falar à família, força a todos aí pelo momento que vocês estão vivendo, né? Mas tenho a certeza de que vocês tiveram o rico privilégio de poder ter na vida de vocês uma pessoa ímpar. Assim encerro a minha homenagem e realmente não tenho dúvida que ele fará muita falta para a história, para a genealogia e para as BRAP. Conheci o Marcelo nos anos 90 aqui no Rio, na Cúria Metropolitana, e iniciamos uma amizade que foi muito produtiva, durou muitos anos e que eu tive muito orgulho de partilhar. Marcelo foi um grande amigo, me ajudou muito e participamos de um congresso aqui no Rio em 2005, organizado pelo CBG, em que ele fez uma comunicação sobre a genealogia paulistana e eu sobre metodologia de pesquisa. Ele gostou muito dessa palestra e a nossa amizade se solidificou muito a partir dela. E ele vinha muito ao Rio de Janeiro na época que a filha dele, Denise, morava aqui. Nós saímos juntos, conversávamos horas e horas sobre genealogia. Realmente um amigão. Eu estou muito triste com o que aconteceu. Foi uma grande perda para mim e para a genealogia. Eu deixo um grande abraço para todos os amigos que ele fez durante esses anos e para a família dele. E é isso aí, pessoal. É difícil, porque as palavras elas definem sentimentos, pessoas e coisas, né? Mas as que de imediato me lembram o Marcelo são generosidade, capacidade, constância, correção, inteligência, né? Ele me assustou a vida toda porque ele era imbatível na genealogia e desde criança, porque ele foi um precoce, né? Frequentou o Instituto Genealógico de São Paulo, criança, né? E no dia que eu conheci, ele me deu um relógio brinde da firma que ele trabalhava, que eu pendurei na cozinha aqui há 30 anos. Eu encontrava com ele e dizia: olha, seu relógio GAF está aí. E ele olhava assim meio desconfiado e tudo, né? Mais agradado, né? Agora é um relógio simbólico, né?
Ele marca o tempo da ausência, marca a lembrança do bom amigo, né? Amigo e morte. Ainda que a morte seja temida, né, ela traz consigo a oportunidade de selar em definitivo as amizades. Vive-se a vida toda com pessoas que pensamos amigos eternos, mas que falham, evidenciando que nunca foram nada. Não é isso? O Marcelo foi generoso até nisso comigo, porque ele morreu meu amigo. Quando Carlos Alberto me pediu para falar algumas palavras sobre o Marcelo, a primeira delas que me veio à cabeça foi privilégio, pois para mim foi um grande privilégio conviver com uma pessoa como ele. Ele era um excepcional pesquisador, um sábio na genealogia e com seus vastos conhecimentos tinha ao mesmo tempo uma grande modéstia, uma grande simplicidade e nunca se furtou a tirar as minhas dúvidas de iniciante. Essa generosidade dele era a sua característica. A sua paixão pela genealogia nos contagiava. E espero que hoje ele, com a sua missão cumprida, descanse na paz do Senhor. Estamos hoje relembrando o primeiro aniversário do falecimento do Marcelo Meira Amaral Bogaciovas, provavelmente um dos mais importantes genealogistas do século XX e XXI. Eu conheci o Marcelo no começo dos anos 70, quando nós pesquisávamos no Instituto Genealógico Brasileiro, no Arquivo da Cúria, no Arquivo do Estado de São Paulo. E desde então eu percebi 3 grandes qualidades nesse nosso amigo. A dedicação à busca dos ancestrais, o comprometimento com o trabalho amplo, mais amplo possível, e o excessivo rigor na análise e contextualização das informações. Eu creio que esse é o grande legado que nós devemos preservar que o Marcelo nos deixou. Gravar essa mensagem é uma honra, porque é uma justa homenagem da instituição e dos amigos e dos confrades a uma personalidade da genealogia que deixou seu nome na história. Desde muito cedo, quando ainda criança, nos velórios e nas festas ficava anotando nomes de parentes, datas, sem saber, sem imaginar que isto já era o início no mundo da genealogia, encontrei um pouco de identidade com a história do Marcelo, que desde os 14 anos já tinha esse interesse pela genealogia. Já advogado, buscando informações de parentes e construindo uma parte da história dos familiares na Espanha, me deparei com a história da Rainha Isabel e com a Inquisição, e buscando informações encontrei a tese ou a dissertação de mestrado da USP do nosso irmão e amigo que nos deixou muito cedo, Marcelo Bogaciovas. E dali busquei informações, me associei às BRAP, que ele, com muito preparo, com muita capacidade, ajudou a fundar e criar e manter durante longo tempo. E lá pude me aproximar e fazer uma amizade com o Marcelo e beber um pouco da sabedoria dele. Então o que eu posso dizer é que ele merece todo o respeito e vai ter o nosso respeito por toda a eternidade, ou pelo menos enquanto estivermos aqui. Certamente os nossos outros colegas da genealogia, os nossos confrades, não vão deixar esquecer, não vão deixar passar a história importante que ele registrou sobre a genealogia e sobre os estudos que ele fez da história da nossa sociedade, principalmente
em relação aos judeus, à Inquisição. Ele merece todo o nosso respeito e eu só posso dizer que Deus o tenha em lugar seguro e que, se possível, um dia possamos encontrá-los. Força a todos os que aqui ficaram e não deixem esquecer o quanto importante o Marcelo foi para todos nós e para a genealogia. Com uma defasagem de alguns anos, o Marcelo e eu trilhamos caminhos similares. Por exemplo, a frequência ao Instituto Brasileiro de Genealogia, no centro de São Paulo, e a obtenção do segundo diploma universitário no curso de História da USP, em ambos os casos com mais de 50 anos de idade. Eu já o conhecia, através dos seus trabalhos, admirava muito o que ele havia produzido através da revista da Asbrap, mas só vim a conhecê-lo pessoalmente em 2010, quando apresentei um trabalho no 3º Congresso da Asbrap, no Mosteiro de São Bento, tendo o Marcelo à presidência da mesa. Resumindo, eu diria que eu convivi com ele menos do que eu gostaria de ter convivido, porque eu o admirava muito. Então, acho que como todo genealogista brasileiro, eu tenho aqui que dizer, do fundo do meu coração, muito, muito, muito obrigado, Marcelo. Eu conheci o Marcelo no Instituto Genealógico no final dos anos 80, quando o Instituto Genealógico ainda produzia alguma coisa interessante, como foi o caso da Revista do Cinquentenário, na qual o Marcelo publicou diversos artigos. Os artigos do Marcelo sempre foram de grande interesse e na maioria deles eu sempre consegui encontrar alguma ligação com minha árvore de costado. Mas acho que mais do que como pesquisador, e o Marcelo foi um grande pesquisador, ele vai fazer muita falta como amigo e parente naquela convivência, nas reuniões. Ele sempre foi muito agradável e realmente ele era a alma da Asbrap. Eu acho que agora nós temos a obrigação de continuar esse trabalho que ele iniciou. Em 1985, 86 mais ou menos, eu fui com minha mãe a uma palestra. Eu não sei se era no Instituto Histórico, aqui de São Paulo, eu não me lembro onde era. Era uma palestra sobre genealogia, também não me lembro de quem era o palestrante. A palestra fluiu, etc. Terminou, abriram para perguntas. E eu e minha mãe sentadas ali, de repente se levanta um rapaz, um moço, alto, moreno, e começa a fazer perguntas para o palestrante. Pergunta, questiona, argumenta, refuta, completa o raciocínio e as falas do palestrante. Eu fiquei impressionada, Falei, nossa, o moço sabe tudo. Aí perguntei para minha mãe, falei, mãe, quem que é esse moço que está falando tudo isso? E minha mãe ficou assim, meio que irritada. Ela vira e falou assim, ora, esse é Marcelo Bogaciovas, presidente da Asbrap. Aí eu conheci o Marcelo, e era o que ele era. Em termos de genealogia, ele completava, ele fundamentava, ele argumentava, ele buscava, ele refutava. Então, esse era o Marcelo, eu conhecia assim. Minha mãe já era, associada à Asbrap, e logo em seguida eu fui também aos jantares, e ali o Arthur perguntou se eu não queria me associar. E eu me lembro que o Marcelo, logo que eu entrei, para a Asbrap, ele me disse que estava satisfeito porque eu era da área de História. E ele não queria que a Asbrap fosse só uma associação voltada para a genealogia. Ele queria também que fosse mais amplo, que abarcasse história, não só história das famílias ou história de migrações, mas história em geral, de qualquer lugar do mundo, história. E foi o que eu tentei contribuir, não com produções, que eu produzi muito pouco, mas logo ele me pôs naquele grupo, vamos chamar editorial, que fazia uma triagem do material que ia ser publicado na revista. E ele me dava sempre as coisas relativas à história, História, não genealogia, mas história. E aí que vem o ponto que eu acho que é central, vamos dizer, na biografia de Marcelo.
é a revista das BRAP. Mais do que a associação em si, o que eu penso, no meu ponto de vista, o que mais deixava Marcelo feliz, orgulhoso, era a revista. A revista era a pedra preciosa dele. Era ali que ele realizava todo o esforço dele pela genealogia e todo o esforço de pesquisa dos associados. Era ali que a revista realizava e continua realizando todo esse esforço, essa dedicação, esse trabalho difícil, né? Quem faz genealogia sabe, que é produzir alguma coisa confiável, né? Em genealogia, pesquisa séria, que é isso, que a preocupação dele era pesquisas sérias e ele fazia bem a triagem. Então, durante um tempo eu fiquei assim, participando disso, e tinha contato com o Marcelo nos jantares aqui em São Paulo, que era sempre muito agradável, ele um cavalheiro, ele gostava muito de minha mãe gostava muito dele e era muito agradável. Quando foi que eu estreitei mais a minha relação com o Marcelo? Obviamente nesses jantares, mas era sempre, né, um pouco tumultuado, apesar de um pequeno número. Foi quando eu perguntei para ele começou a dizer: as BRAP vai morrer, ninguém se interessa pelas BRAP, ninguém contribui, não sei o quê. Eu disse: Marcelo, como que eu posso ajudar? Não gostaria que acabasse a BRAP. Ele disse: sendo secretária. Porque tem pessoas que já estão há muitos anos como secretária. E aí eu comecei a estreitar minha relação com ele já como secretária. E aí, nesse princípio, vamos ter um aspecto do Marcelo fora da genealogia. Porque dizer que ele era um grande genealogista, dizer que ele sabia tudo de genealogia, que ele tinha um poder de pesquisa imenso e que ele amava aquilo que ele fazia, ele queria viajar o mundo inteiro para fazer aquilo, isso todo mundo já sabe, né? Agora, o Marcelo como gente, né? Numa das minhas primeiras incursões ao cartório como secretário, que tinha que registrar aquelas benditas atas de posse, de diretoria, não sei o quê, eu fui, voltei, dei com os burros na água porque estava faltando não sei o quê, voltei. Arrumei o negócio, voltei. Lá pela terceira vez que eu já tinha ido ao tal do cartório, eu disse pro Marcelo: Marcelo, esse negócio é muito chato, eu já fui 3 vezes lá, parece que eu estou fazendo tudo errado, eu me sinto um ignorante. Aí ele vira para mim, como bem é típico dele: sabe, Isabel, por que tem que fazer isso? Não tem que fazer, olha, não precisa mais fazer isso, vamos fazer o seguinte, não precisa mais fazer esse negócio. Para que fazer esse negócio de cartório? Para que isso? Isso é coisa do Rodney. Isso foi coisa que o Rodney inventou. E não sei o que, mas Marcelo, me parece, não vamos fazer isso. Claro que eu imediatamente fui falar com o Rodney. Falei: Rodney, o Marcelo disse que não precisa fazer isso, que isso é uma burocracia muito chata e etc. E o Rodney: imagine se não precisamos fazer isso, eu não consigo nem mexer na conta do banco se não tiver esse registro. Quer dizer, o Marcelo não era burocrata nesse sentido. Ele cortava etapas, às vezes tinha que fazer uma reunião com a aprovação de todos. Ele: eu acho que só você e Rodney, não sei o que, sabendo, já tá bom. E assim foi. Ele até tentou, mas é muito difícil as pessoas arrumarem tempo para participar dessas coisas, né? E então essa era uma faceta do Marcelo. Ele não queria saber de burocracia, por ele não precisava registrar coisa nenhuma. O que ele queria era a genealogia. Ele queria a revista. Que esse era o orgulho dele, como eu disse. Agora, nos últimos tempos, como secretária, eu descumpri completamente a minha função. E aí vem outro aspecto do Marcelo. Minha mãe adoeceu e eu me desorganizei totalmente. E ela não falava, enfim, e ela exigia dedicação total. Tinha umas pessoas que me ajudavam a cuidar dela, porque ela não se mexia, então era impossível fazer as coisas, mas eu me desorganizei totalmente e eu passei a não ser mais dona da minha vida. E durante esse período eu abandonei a ASBRAP. Todo esse período de abandono, de cartório, de reunião, de fazer aquela burocracia, de e-mail, de não sei o quê, eu não fiz aquilo. Ele tomou as providências que ele tinha que tomar, mas o que eu quero dizer sobre Marcelo, gente, né?
Ele nunca telefonou para mim, mesmo depois que minha mãe morreu, que já tinha acabado tudo. Nunca essa criatura passou a mão no telefone para dizer: Isabel, você não fez isso, Isabel, você não fez aquilo, por que você não fez isso, aconteceu aquilo? Nunca. Ele pode até ter reclamado pro Rodney, que eu acredito que ele tenha feito, mas nunca ele reclamou, porque ele sabia do meu sofrimento, ele também ficou com o pai dele doente um pouco, ele sabia dos cuidados como eram. E então eu não tenho nada para dizer para Marcelo que não seja coisa boa, né? Fica parecendo, não, agora que ele não está mais aqui, fica todo mundo, não, mas ele era assim mesmo, ele era assim mesmo, ele era, e foi assim até o fim. Depois que minha mãe morreu, que eu pude retomar a minha vida, eu cheguei, até acho que eu telefonei para ele, foi por e-mail, não me lembro. Eu disse: olha, eu estou aqui de novo à disposição para cooperar na próxima candidatura, na próxima legislatura, enfim, a fazer parte da chapa como secretário e voltar a cumprir a minha função. Aí ele virou para mim e disse assim: sabe, Isabel, eu estou cansado. Eu estou cansado e eu estou pensando em passar a presidência para outra pessoa. Eu fico como, mas Marcelo, mas eu fico como vice, mas eu estou cansado. Eu tenho pesquisas para fazer, que eu gostaria de fazer, eu quero ficar mais com os meus netos. Esse é outro aspecto dele. Ele me falou isso mais de uma vez. Eu quero ter mais tempo para os meus netos. E disse: estou pensando em passar a presidência para uma pessoa, isso eu já tinha me falado antes, uma pessoa mais jovem. Uma pessoa mais jovem, mas que seja do meio da genealogia, que tenha estofo, bagagem. Eu estou pensando em passar para o Beto Isolde. Eu disse: acho muito bom. É filho de genealogistas, fundadores das BRAP, jovem, está com vontade de fazer alguma coisa, né? Porque nós aqui de São Paulo somos todos já com mais de 60. O mais moço é a Rodney, que já está chegando lá. Então, eu achei ótimo. Ele falou: bom, e aí eu vou deixar que ele decida quem vai ser o secretário. Eu disse: mas é claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E ele falou bastante sobre o que ele achava que a ASBRAP deveria ser e como uma pessoa mais nova poderia injetar mais vida, dar uma continuidade, mas dentro dos tempos atuais, com essa coisa de internet, etc. E, naturalmente, quando ele me disse isso, ele já sabia que estava doente. E eu penso hoje que ele poderia estar pensando algo assim: pode ser que eu precise fazer algum tratamento que me impossibilite, né, de me dedicar às BRAP como presidente. E porque ele fazia tudo, né? Ele marcava jantar, não sei o quê. Então, eu tenho que passar isso para alguém. Eu não sei se ele pensava em morte, acho que não. Eu acho que ele pensava só em um afastamento para tratamento, né? Se afastar para se tratar. Mas se por acaso em algum momento ele pensou em que ele pudesse não estar mais aqui, ele pensou nas BRAP até o último momento, porque ele sabia que o Beto era capaz de fazer o que ele fazia. E todos nós estamos de acordo com isso. E Beto está fazendo muito bem, e onde quer que o Marcelo esteja, eu tenho certeza de que ele está satisfeito, porque é uma continuidade, e uma continuidade capaz, uma continuidade que imprime novas ferramentas, que está ampliando as BRAP para o mundo, pelo Facebook. Ele e Stanley têm feito um trabalho muito bom. E eu tenho certeza de que a revista, que era a pedra preciosa do Marcelo, está sendo muito bem
cuidada, e que a revista continue a representar todos nós da área de história, da área de genealogia, como uma joia que ela realmente é, a revista das BRAP, que é o orgulho de todos nós. E ele dizia, a gente via o olhinho dele brilhar quando ele falava: a revista das BRAP está muito bem conceituada, ela é respeitada no Brasil e já está tendo reconhecimento em Portugal. Então eu acho que esse é o maior legado do Marcelo e deve ser preservado e ampliado, né? E que eu ainda possa contribuir, quem sabe, com algum rabisco, né? É isso o que eu tinha a dizer sobre o Marcelo. Eu me chamo José Fernando de Barros, estou aqui a convite do nosso colega Carlos Isolde para prestar uma homenagem ao Marcelo Bogaciovas. Como o tempo que me foi delimitado é escasso, eu vou comentar o trabalho dele, importantíssimo para a nossa Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, ASBRAP, que foi de obter, junto ao Dom Abade no Mosteiro de São Bento, o espaço da biblioteca para as nossas obras genealógicas e históricas dos associados e de doadores, e o espaço para as nossas reuniões no verdadeiro escrínio que é o Mosteiro de São Bento, que faz parte da história de São Paulo e que ultimamente abrigou o Papa Bento XVI. Teria inúmeras histórias para contar desse nosso amigo, umas tristes, outras engraçadas, mas como o tempo não basta, eu vou me limitar a esse fato e só salientar que ele faleceu muito jovem, infelizmente. Desde os 14 anos se interessou pela genealogia, criou uma família distinta com a dona Clara e filhos, e fica essa modesta lembrança minha para vocês. Obrigado. O Marcelo Bogaciovas era um boa praça, pessoa sempre gentil, sempre simpático, né? E eu devo ter conhecido o Marcelo pessoalmente quando eu tinha uns 13, 14 anos, por volta de 1987, 88, mas ele já era amigo dos meus pais antes disso, né? Pois eles frequentavam o Instituto Genealógico Brasileiro em São Paulo. Marcelo foi o grande responsável por coletar artigos e organizar a última publicação do Instituto Genealógico Brasileiro, em 1991, em comemoração ao cinquentenário do Instituto. Na ocasião do lançamento dessa última revista do Instituto Genealógico Brasileiro, houve uma bela cerimônia ali na sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e eu estive presente com os meus pais, minhas irmãs, minha tia e também com a minha avó paterna. E o Marcelo, na ocasião, fez questão de carinhosamente registrar a presença de minha avó, Maria Martins da Silveira Isolde, pois ela era filha do historiador e genealogista Carlos da Silveira. Marcelo gostava muito dos subsídios genealógicos do Carlos da Silveira e ele dizia sempre gentilmente, né, como é gostoso ler os textos dele. E o Marcelo também achava curioso os descendentes de um genealogista continuarem com interesse pelo assunto, coisa que normalmente não ocorre. Depois de um tempo, houve algum desentendimento ali no Instituto Genealógico Brasileiro com o então presidente, e o Marcelo resolveu arregimentar um grupo de amigos para fundar a ASBRAP. Eu não estive presente na fundação da ASBRAP, mas meus pais sim. Eu me lembro como se fosse ontem, da noite que meus pais chegaram em casa dizendo: não, fomos ali na fundação de uma nova associação que o Marcelo resolveu criar. Chama-se ASBRAP. Aí eu lembro que eu ainda indaguei: como é o nome? ABRASP? E minha mãe respondeu: não, é ASBRAP, Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. E daí já se foram quase 28 anos, com publicação de inúmeras revistas, realização de vários simpósios e palestras, sempre com a presença marcante do nosso querido Marcelo Bogaciovas. Ele realmente faz muita falta
e temos que dar continuidade ao trabalho que ele sempre fez na Asbrap, com tanta dedicação, empenho e amor à história e à genealogia. Eu deixo aqui meu abraço à Clara, aos filhos do Marcelo, a Renata, a Denise, Rodrigo, aos netos Bruno, Henrico e demais familiares do nosso querido Marcelo Meira Amaral Bogaciovas. Queria agradecer a todo mundo da Asbrap, que a Asbrap é a segunda família do meu pai. Ele era apaixonado por tudo isso, acho que vocês sabem bem, né? A Asbrap tinha um lugar no coração do meu pai muito importante, isso graças a cada um de vocês que acompanharam meu pai nessa trajetória, incentivaram a ele. E queria agradecer por todas as mensagens de carinho que a gente tem recebido. Mensagens de São Paulo, do Rio, do interior, tipo, amigos do meu pai de Portugal. Eu vi coisas lindas sobre ele, histórias demais que eu não sabia. E queria vir contar um segredo, que se meu pai era essa pessoa linda que vocês escreveram pra mim nas mensagens, vocês não imaginam como ele era como pai. E por isso que é muito difícil falar ainda. Obrigada a todo mundo pelo carinho que vocês tiveram e têm pelo meu pai, pela história dele. Que ninguém nunca se esqueça dele. Obrigada. Beijo. Oi, inicialmente gostaria de estar agradecendo bastante às Asbrap pela realização dessa homenagem para o meu pai e fazer uma lembrança especial aqui a pessoas muito queridas, não só pelo meu pai, mas pela nossa família, para o Weber, para o Roger, para o Joaquim, para o Barata, para o Valadares, para o Isolde, para o Silos e muitas outras pessoas também que vieram a mandar mensagem para a gente, conversar com a família. Então a todos realmente muito obrigado. Aproveitar para fazer uma lembrança também para grandes amigos, grandes genealogistas que foram o Silvécio, o Arthur, o Barbas, o Luiz Carlos, o professor Roberto. Foram pessoas que ajudaram muito na consolidação desse sonho que foi e que é a Asbrap. Bem, a genealogia para o meu pai acho que se deu de forma muito natural. Ele sempre foi autodidata, gostou muito de pesquisar. Acho que desde criança ele sempre gostou muito de ler, de estudar. Até meus tios comentam que ele não gostava muito de jogar bola. Eu acho que talvez até pela interferência da minha tia, que era escritora, que era professora, até vencedora do Prêmio Jabuti, eu acho que ajudou muito nesse lado acadêmico dele, desse gosto dele. Ele sempre gostou muito de pesquisar, de ler e de escrever. E ele sempre gostou muito da família, ele sempre foi muito ligado, então ele conversava muito com os tios, com os avós, então ele conversava muito com o Jedska, com a Babska, com o vovô João, com a vovó Guilmar. Então ele gostava muito de conversar e descobrir sobre os antepassados, quem foram, onde moravam, o que fizeram. Eu acho que esse é o grande barato da genealogia, né? Você não vir a buscar possíveis títulos de nobreza, algo que realmente não vale nada, e sim buscar valorizar seus antepassados, seus feitos. E eu acho que talvez este vídeo ajude bastante nesse lado também, né? A levantar histórias, feitos do meu pai, de amigos, e acabar imortalizando um pouco sobre isso. Então, realmente a todos, muito obrigado.